Davi Luiz vai defender o Flamengo até o final de 2022. Informações que trouxemos em primeira mão no meu blog do UOL Esporte. O link está aqui embaixo na descrição do vídeo. E depois que terminarmos esse comentário, acesse e leia. Lá você vai encontrar ainda mais informações, além das que darei aqui nesse vídeo, explicando mais ou menos o porquê da demora e a relevância dessa contratação. Tá? Há muita confusão na cabeça de vários torcedores sobre quem é Davi Luiz no cenário do futebol internacional, a importância desse jogador e o peso do reforço que o Flamengo traz para o restante dessa temporada e todo o ano de 2022. Vídeo este com o patrocínio e apoio do OneFootball, o aplicativo que você pode baixar acessando o link que está aqui embaixo na descrição do vídeo. O OneFootball traz o Campeonato Alemão de volta na rodada de final de semana após a data FIFA, narração do Dudu Monsanto, comentários do Gerd Venza, você acompanha tudo de graça com imagem, com narração em português, e é só fazer o download, não paga nada, então é um conteúdo que vale muito a pena, repito, é de graça. E além disso você tem tempo real das competições mais importantes do futebol internacional, você tem notícias, vídeos, enfim. Baixe, faça o download do OneFootball, parceiro aqui do youtube.com/Mauro César. Lá você vai encontrar em breve os números de Davi Luiz com a camisa do Flamengo assim que ele estrear, evidentemente. Tá? E eu vou mostrando aqui do lado algumas estatísticas, um pouco do conteúdo do OneFootball, enquanto falo sobre a relevância dessa contratação. Primeiro, o Davi Luiz tem números muito expressivos nessa reta final dele pelo Arsenal. Eu cito esses números no meu blog no UOL Esporte. O zagueiro não levou nenhum drible em 20 jogos que ele fez na Premier League. É um cara que colecionou títulos, ganhou troféus no Vitória, Benfica, Chelsea, PSG, na volta ao Chelsea e no Arsenal. Quem acompanha minimamente o futebol inglês sabe que o Arsenal há algum tempo vem mal, né? Não consegue classificação nem para a Liga Europa dessa vez, está afastado da Liga dos Campeões, não ganha o título inglês há muito tempo, desde dos tempos de glória com Arsène Wenger. Inaugurou um novo estádio há quase uma década, 8 anos, né? E até hoje não conseguiu ganhar o título novamente, mas ainda assim levantou o troféu da Copa da Inglaterra e ganhou a Supercopa da Inglaterra, com o Davi Luiz em campo. Ou seja, ele ainda era um jogador que tinha peso dentro de uma equipe relevante na Premier League. Claro que aos 34 anos não está mais no seu auge. Ele foi campeão europeu pelo Chelsea em 2012, mas são 14 anos com muitos títulos e ótimo desempenho. Mantém uma ótima forma, é um jogador acima da média do futebol brasileiro e que é importante também, a visão de muitos torcedores, o Davi Luiz do 7-1, isso é uma distorção, gente. Eu sempre digo isso. O 7-1, quem me acompanha sabe, eu vou falar de novo, é de responsabilidade maior da comissão técnica, montada pela CBF, com 2 técnicos que foram campeões mundiais antes pelo Brasil. O time era muito mal treinado. E os jogadores, bons jogadores reunidos, alguns ótimos jogadores, com um comando ruim, formaram uma equipe nada competitiva que acabou passando por aquele papelão. Mas se você olhar a carreira toda do Davi Luiz e o passado recente, ele ainda é um jogador em condições de fazer muita diferença vestindo a camisa do Flamengo. O Rodrigo Caio continua as voltas com lesões. Inclusive é pouco provável que não deve estar em campo domingo contra o Palmeiras. Oficialmente o Flamengo não o vetou ainda, mas as informações dão conta de que ele não deverá participar dessa importante partida de domingo, que terá live antes e depois do jogo aqui no canal, inclusive. Live às 10:03 e a outra às 6 e pouquinho, assim que a bola parar de rolar no Allianz Parque. Então o Flamengo busca, para essa reta final de Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, em todo o segundo turno e Libertadores, um jogador de um outro nível. Foi buscar o Davi Luiz, um esforço financeiro, inclusive, não é um jogador barato, evidentemente, mas um jogador de muito peso. É um jogador de um nível muito acima daquele que a gente está acostumado aqui no futebol brasileiro. Claro que vai ter um período de adaptação, até porque jogadores como o Davi Luiz, eu falei disso em outro vídeo aqui, também o caso do Willian, que acabou vindo para o Corinthians, eles não planejam uma volta para o Brasil. É um jogador muito bem sucedido no futebol mais importante do mundo, que é a Europa, e jogando na melhor e mais disputada liga do planeta, a Premier League. Ou seja, um cara desses acaba projetando a sua carreira toda na Europa, né? Só que teve propostas do Oriente Médio, lá do Catar, teve propostas do futebol francês e tudo mais, o Olympique de Marseille, do São Paulo, que quis contratá-lo, o Lille, campeão francês, que disputa a Liga dos Campeões, também se interessou. Ele teve também ali a tentativa de voltar ao Benfica, que era a sua prioridade, como a gente explicou aqui no canal várias vezes. A prioridade do Davi Luiz era voltar ao Benfica, não houve acordo financeiro, o Benfica não conseguiu abrir as brechas no orçamento para tê-lo, embora o Jorge Jesus quisesse a volta do zagueiro, que teve no Benfica o seu primeiro clube de sua longa passagem pelo futebol da Europa, e acabou aceitando aí a proposta do Flamengo, que demorou a fazer proposta, ficou ali no flerte esperando a oportunidade, parecidíssima com a situação do Felipe Luiz há 2 anos, quando ele ficou todo o período da Copa América, que foi disputada aqui no país, e mais um pouco,
amadurecendo a ideia até que aceitou defender o Flamengo e parece que gostou bastante, está colecionando títulos, fazendo sucesso, escrevendo uma história no futebol brasileiro. O que o Davi Luiz também não tem, foi muito jovem embora do Vitória para defender o Benfica. Então é um jogador que a torcida brasileira, vendo em ação aqui no Brasil, não lembra, não teve quase nada, não fez muita coisa, ficou pouco tempo. E acaba tendo a oportunidade de, jogando aqui, quem sabe voltar à seleção. Ele quer voltar à seleção, essa é uma informação importante. Esse foi um ponto que pesou. Talvez até pelo fato dessa questão que eu falei do 7-1, né? Mudar a sua história também na seleção brasileira. Se o Miranda, com 37 anos, é convocado, o Léo Ortiz, do Red Bull Bragantino, de 25, jovem, mas um zagueiro de um time, digamos, de menor peso, né? Menor importância aí no cenário do futebol brasileiro, também ter sido chamado, ele imagina que, estando aqui em forma, ele possa ser chamado. Daniel Alves, com 38, está sendo chamado e é lateral. Então o Davi Luiz também sonha com a seleção brasileira, sonha voltar à seleção e acha que jogando aqui pode se destacar e chamar a atenção do técnico Tite para ser convocado. O Otamendi, que é mais ou menos da mesma idade, que continua na seleção argentina, joga no Benfica e poderiam até ter sido companheiros se ele tivesse acertado com o clube português. Então o Davi Luiz alimenta essa expectativa. E outra coisa que pesou, eu falo sobre isso no meu blog, eu cito isso, foi a força que fez a torcida. Eu até falei aqui já em outras ocasiões. Não é isso que vai resolver. Pode pesar, mas não vai resolver. Outras questões são mais relevantes do que a hashtag. Mas a hashtag teve ali algum peso, sim. Eu conversei com pessoas próximas ao jogador e ele ficou impressionado. Recebia nas redes sociais cerca de 600 mil mensagens num dia. Então ele percebeu que, de fato, a nação rubro-negra, como se diz, né, queria muito a sua presença. E claro que isso também teve um peso aí na avaliação. Tipo, vou para um lugar que as pessoas me querem, vou ser querido, a torcida vai gostar da minha presença, E aí aquela coisa, o que pesou também muito é a chance de disputar títulos. Ele ganharia mais dinheiro lá fora, com toda certeza, mas talvez, jogando no Catar, você ali vai ganhar um título de campeão do Catar, não tem muita relevância, convenhamos, né? E na Europa, os clubes que assinaram para ele dificilmente disputarão títulos, embora até o Lille participe da Liga dos Campeões, mas o time já está enfraquecido em relação à equipe que surpreendeu, ganhou o último campeonato francês, né? O Christophe Galtier, o técnico, já foi embora, já houve mudanças no elenco, então já não é um time tão competitivo e foi um azarão que ganhou o campeonato superando o PSG. Então no Lille dificilmente ele teria tantas oportunidades de brigar por títulos, como no próprio Olympique, ainda passando por profundas reformulações aí com o Sampaoli, chegada de jogadores e tal, como terá no Flamengo, que aqui no seu universo do Brasil, América do Sul, é um dos times mais fortes. Então a chance de ganhar mais títulos, ele que é um colecionador de taças, também pesou na decisão do jogador. Ele foi um zagueiro que não levou, o único, que não levou nenhum drible na Premier League nessa última edição, 20 jogos, apesar de todos os problemas do Arsenal, né? Está há 11 anos seguidos sendo campeão lá na Europa, né? E o contrato, como eu disse, vai até dezembro do ano que vem, 2022. A demora foi por conta de amadurecimento da ideia, questões familiares, o cara é casado, é filho e tal, aquela coisa toda, o cara tem que tomar, repetir várias decisões, e envolve também até questões pessoais. O Davi Luiz é um cara que pensa em morar na Europa quando parar de jogar, nem pensava em vir para o Brasil. Então uma mudança de domicílio envolve questões fiscais, uma série de burocracias que a pessoa tem que resolver antes de tomar uma decisão tão importante. Não é tão simples essa mudança após tanto tempo. Tudo isso foi analisado, acabou aceitando a proposta, o anúncio oficial deve acontecer até o começo da próxima semana, mas na tarde dessa sexta-feira, como explico no meu blog, os representantes do jogador, né, o Júlio Taran, que é o agente dele, o empresário dele, que eu represento, junto com o Juliano Bertolucci, junto com o Marcos Braz, vice-futebol do Flamengo, e o Bruno Spindel, que é o diretor executivo de futebol do clube carioca, eles se reuniram aqui em São Paulo e chegaram a um consenso, chegaram a um acordo. Então agora, gravando esse vídeo na noite já da sexta-feira, o contrato tem que ser confeccionado, tudo preparado, digitado, bonitinho e tal, e aí a assinatura deve acontecer. Então o anúncio oficial deve acontecer, provavelmente, acho eu, inicialmente a informação que tem, que deve ser no começo da semana. Então vamos ver. E o Flamengo tinha, é importante isso, definido o seguinte, que tinha que ser agora a definição até o domingo, no máximo segunda-feira. Se até segunda-feira essa novela se arrastasse, o Flamengo provavelmente iria pular fora, porque chegou um limite, né? E conseguiu acertar mais uma contratação. É uma contratação muito importante. Se você pensar em jogadores que atuaram no futebol europeu e que hoje vestem a camisa do Flamengo, o Diego Alves não jogou em times do nível do Davi Luiz. Felipe Luiz jogou no Chelsea, mas não teve tanto sucesso, né? No Atlético de Madrid sim, mas não ganhou troféus como ganhou o Davi Luiz. Você vai pegar o Diego, passou por vários clubes e tal, mas não conseguiu ter tanta consistência como o Davi Luiz teve no Chelsea e no PSG, né?
E você vai procurando mais jogadores. O Thiago Maia, nem se fala, passagem pelo futebol francês, mas um time de menor importância. O Isla passou por muitos times, mas não teve também esse peso. O Gabigol não teve praticamente carreira na Europa, não conseguiu se destacar. O Bruno Henrique, passagem muito rápida. O Arrascaeta não foi sequer para o futebol europeu. O Everton Ribeiro jogou no Oriente Médio. Então você vê que todos os grandes jogadores do Flamengo, nenhum deles teve uma carreira europeia tão pesada como o Davi Luiz. Então é uma contratação, sim, muito importante. Muito importante. Claro que é um jogador que já está numa reta final de carreira, né? Isso é o óbvio, mas opinião minha, de quem há muito tempo acompanha, inclusive, o futebol inglês atentamente, como a gente acompanha até por questões profissionais durante esses anos todos. O Davi Luiz ainda é um jogador que pode realmente fazer uma diferença grande nesse time do Flamengo, como faria se fosse contratado por um outro clube aqui do Brasil. Grande contratação do Flamengo, notícia que trouxemos em primeira mão no meu blog no UOL Sport, e agora vamos aguardar aí o que vai acontecer, quando vai ser o anúncio oficial, a apresentação do jogador, e o Flamengo com isso traz 3 atletas da Premier League, sendo que 2 estavam emprestados, pertencem a clubes da Premier League, jogaram já o campeonato inglês, Kennedy, que é vinculado ao Chelsea, e o Andreas Pereira, que é vinculado ao Manchester United. Os 2 foram emprestados na última temporada, mas ainda tem vínculo com os clubes da Inglaterra, já jogaram, como eu disse, o campeonato inglês, as competições lá na Inglaterra, e foram emprestados. E o Davi Luiz chega como um terceiro jogador vinculado até o final da última temporada ao Arsenal, quando rompeu o contrato, mas esse vinha jogando a Premier League. E olha só, quem encara aquela defesa do Arsenal, aquele time do Arsenal, do jeito que anda na Premier League, jogar no Flamengo não é tão complicado assim não, né? Imagino eu, porque o Arsenal de fato vem com muitos problemas, ele conseguiu ainda se destacar jogando na equipe de Londres, que vive uma crise técnica no de hoje. Então é isso, Davi Luiz no Flamengo a partir dessa temporada, reta final, até o final do ano que vem, pelo menos. Outro ponto importante, que demorou também, fez com que demorasse um pouco o acordo, foi a questão da duração do contrato, né? Houve ali alguns, digamos assim, impasses até que chegaram a esse consenso, até o final do ano que vem, o contrato do Davi Luiz com o atual campeão brasileiro. É isso, gente. Obrigado a todo mundo que tem acompanhado aqui o canal. Lembrando também as nossas promoções aqui da Caneca 360, o curso online de jornalismo esportivo e live domingo, antes do jogo, e live domingo, depois do jogo. Flamengo e Palmeiras, Palmeiras e Flamengo, Allianz Parque. 10 para as 3 da tarde, live pré-jogo. Tá? Estarei nessa. E, claro que estarei nessa, o canal é meu, né? Só tem eu aqui. E depois do jogo, tem live também após a partida entre Palmeiras e Flamengo. O Flamengo bem desfalcado, é o que tudo indica para esse jogo. Vamos ver como é que fica. E o Palmeiras inteiraço se preparando. Tomara que seja um jogão como foi aquele da Supercopa, né? Em Brasília, lá no começo do ano. É isso, gente. Valeu e saudações.